Boa tarde, tudo bem? Me chamo Levi, faço parte do grupo da JM e hoje vou falar um pouco para vocês a palavra de Deus. Antes de começar a ler um pouco sobre as Escrituras, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Onde está a confiança de vocês? A confiança de vocês está em Deus? Você tem certeza que a confiança de vocês está em Deus? Hoje eu vou ler para vocês Lucas 24, 13. Lucas 24, 13 vai contar a história de dois homens que caminhavam no sentido de Emaús, na época que Jesus tinha acabado de morrer. Jesus tinha morrido nesse capítulo da Bíblia, Lucas 24, 13. Jesus tinha morrido exatamente há 3 dias, certo? E não se cumprindo na mente limitada daqueles dois discípulos, não se cumprindo a ressurreição de Jesus, eles começaram a duvidar disso. Começaram a duvidar que Jesus realmente tinha ressuscitado e estavam altamente frustrados e chateados, pois todas as suas esperanças estavam depositadas em Jesus. Mas em que Jesus eles estavam acreditando? Eles estavam acreditando num Jesus que eles podiam ver, mas não estavam acreditando num Jesus que eles podiam sentir na fé. Eles não estavam acreditando na palavra do próprio Jesus. 3 dias foi o suficiente para a fé deles se esgotar e eles começarem a duvidar de Jesus. E eles discutindo, então Jesus se aproximou deles. Tá aqui em Lucas 24:15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Eles estavam vendo tanto problema, tanta frustração, que eles não estavam conseguindo ver a glória de Deus, eles não estavam conseguindo ver a presença de Deus. Então eles estavam focando nos problemas circunstanciais da vida deles, mas não estavam se importando com a presença de Deus ali com eles. Então, ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles paravam com o rosto entristecido e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Então Jesus, vendo aquela situação, se fez entendido e perguntou: que coisas? O que acontecera com Jesus Nazareno? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificarem. E nós esperamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia de que tudo aconteceu. Ou seja, eles acreditavam, eles criam em Deus, mas na mão de Deus. Eles criam na mão de Deus, na mão que poderia dar a eles. Eles não queriam o coração de Jesus, eles queriam a mão de Jesus, eles queriam que Jesus libertasse eles de Israel, que eles libertassem Israel, na verdade, que eles tivessem uma vida melhor. Mas bastou ele morrer e não se cumprir a ressurreição dele, que eles pararam de crer em Jesus e na sua palavra e nos seus profetas. Então Jesus falou: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falam? Não deveria Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? Ou seja, Jesus fala para eles: não era necessário que eu morresse para que vocês fossem libertos da vida de pecado de vocês e vocês pudessem ter uma vida com Cristo, com Deus? Não era necessário a minha morte, não era necessário que tudo isso acontecesse. Jesus mandou claramente eles acreditarem mais na palavra dos profetas. Então, mais à frente,
Acabando ali o percurso desses dois discípulos, eles chegando na localidade de Emaús, eles sentiram pena de Jesus, pois Jesus ia um pouco mais para frente, em outra localidade. Então eles chamaram Jesus para dentro de casa, insistiram que Jesus vinsse, pois o dia já estava acabando. Então Jesus entrando na casa daqueles dois homens, Jesus partiu o pão. E quando Jesus deu graça, eles finalmente perceberam de que Jesus era Cristo. E a única forma, perceberam que aquele homem era Cristo, a única forma deles perceberem que Jesus era Cristo foi mediante a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única coisa que pode tirar a venda dos nossos olhos. A pergunta é: em quem você tem confiado? É na sua vida financeira? Deus existe enquanto você tem dinheiro? Quando o seu dinheiro acaba, você não acredita mais em Deus? Você acredita em Deus enquanto o seu casamento é bom? Quando você começa a brigar com sua esposa, Deus não existe mais? Eu quero saber em que Deus você tem acreditado. A única coisa que pode tirar a venda dos nossos olhos é a palavra de Deus. Então eu convido vocês, nesse tempo de quarentena, nesse tempo em casa, que a gente possa nos sentar com as nossas famílias e ler um pouco da palavra de Deus, para a gente ficar mais cheio dele, para a gente poder conhecer mais a Deus e Jesus. Quando a nossa vida está angustiada, quando a gente não tem nada, quando a gente não consegue se ver digno para entrar na presença de Deus, Deus ele está lá, do seu lado. Você só precisa enxergar ele. Você só precisa tirar a venda dos seus olhos. Você precisa ler a palavra de Deus para isso. Na palavra de Deus fala, em Jeremias 29, 12 e 13, que se você buscar Deus de todo o seu coração, você vai o achar. Então você precisa ter o seu coração puro ao procurá-lo, que você vai o achar. A paz do Senhor, meus amados. Fiquem com Deus.